Você já passou por uma situação onde marcou de ir e voltar de uma festa com um amigo ou alguém próximo e no meio da festa essa pessoa simplesmente foi embora e te deixou ali sem saber o que fazer? Conheçam Brooke. Ela nasceu no dia 26 de agosto de 1994. Ela era uma jovem de 18 anos que vivia com sua família no Kentucky, Estados Unidos. Brooke foi descrita como uma jovem corajosa, adorável e que era bastante apaixonada por animais também. As pessoas que falaram sobre ela disseram que Brooke amava doces e pães, todos os tipos de pães, que ela foi escoteira por grande parte de sua vida, que era solícita, gostava de ajudar as pessoas, vivia visitando asilos, cuidando dos idosos. Enfim, que era uma pessoa amável e que sempre estava disponível para ajudar quem precisasse. Brooke vivia com sua mãe, com seu padrasto e com duas irmãs. Eles moravam em uma pequena cidade onde a maioria das pessoas se conheciam. Não era uma cidade turística, então dificilmente alguém estranho estava lá. Eles acreditavam que nada de ruim poderia acontecer na cidade por causa disso. Os habitantes locais viviam tranquilos, despreocupados, e eles gostavam muito de morar ali, já que dificilmente algo ruim acontecia. Na época dos fatos, Brooke tinha acabado de encerrar seu ensino médio. Ela ainda estava confusa, não sabia muito bem o que fazer. Ela sempre quis estudar cosmetologia, só que quando terminou o ensino médio, ela ficou um pouco confusa, não tinha 100% de certeza, e por isso ela quis esperar um tempo para poder ingressar na faculdade. Quando ela ainda estava em seu ensino médio, enquanto era adolescente, ela namorou por alguns anos um menino chamado Gerald. Eles chegaram até mesmo a noivar, não se diz o porquê, mas antes de encerrar o ensino médio, eles terminaram. Porém, mesmo após o término, os dois continuaram se dando muito bem e até mesmo se tornaram grandes amigos. No dia 21 de junho de 2013, Brooke acordou muito ansiosa, porque nesse dia ela ia descobrir se tinha passado no seu exame para receber sua carteira de motorista. Assim que ela recebeu o resultado, ela ficou em êxtase e decidiu que queria comemorar. Brooke decidiu que ia em uma festa que teria na parte da noite, que foi organizada por alguns jovens. Essa festa seria em um local aberto. Ela seria para que as pessoas comemorassem o início do verão, o encerramento do ano letivo e tudo mais. E por isso ela decidiu convidar uma de suas irmãs, uma das irmãs dela, que tinha 16 anos, e elas combinaram de ir para essa festa à noite. Antes disso, Brooke teve que ir para o aniversário de seu avô, que era no mesmo dia. No início da noite, ela foi até seu avô, que estava comemorando 70 anos. Toda a família dela estava nesse local. Ela acabou encontrando uma prima que gostava muito, chamou essa prima também para ir para essa festa. E então, por volta das 8 horas da noite, Brooke, sua irmã e sua prima seguiram para essa festa. Ao chegar nessa festa, as três dançaram, beberam, se divertiram. Elas ficaram juntas por um bom tempo, até que a irmã e a prima de Brooke começaram a se sentir cansadas, disseram que queriam ir embora e por isso elas se despediram de Brooke. Brooke não foi embora com elas porque ela tinha combinado de passar a noite na casa de uma amiga que também estava na festa. Ela até tinha levado uma bolsa com roupas, alguns pertences pessoais, e por isso tanto sua irmã quanto sua prima foram embora tranquilas, porque elas sabiam que Brooke ficaria bem. No decorrer da noite, Brooke continuou se divertindo. Em um certo momento, ela começou a ficar bastante zangada, porque percebeu que a amiga dela não estava dando tanta atenção para ela. Essa amiga se juntou com um menino e só estava com ele durante toda a noite, não estava querendo ficar junto com Brooke. Brooke disse para essa amiga que ela não podia ir embora com esse garoto e deixar ela ali. A amiga dela não se importou, simplesmente discutiu com ela, continuou com esse garoto e depois simplesmente foi embora, deixando Brooke sem carona.
Mesmo com tudo isso, Brooke continuou tentando se divertir na festa. Ela continuou bebendo, dançando, conversando com algumas pessoas, até que por volta da meia-noite ela encontrou um de seus amigos do colégio e perguntou se ele estava de carro. Como ela percebeu que esse amigo já estava um pouco alterado por causa da bebida, ela decidiu rodar a festa procurando outra pessoa que pudesse levar os dois para casa. E então, enquanto estava andando pela festa, ela acabou encontrando um jovem chamado Joshua. Ele tinha 24 anos na época, era um grande amigo do ex-namorado de Brooke, e apesar dela não ser tão próxima de Joshua, ela o conhecia, percebeu que ele estava sóbrio o bastante para poder dirigir e por isso perguntou para ele se poderia levar tanto ela quanto seu amigo para casa. Quando Joshua a ouviu, ele disse que tudo bem, que levaria os dois, e então após isso, eles entraram no carro de Joshua e seguiram em direção às suas casas. Em algumas reportagens se diz que Brooke pegou as chaves do carro de Joshua, levou o amigo, deixou ele em casa, depois voltou para a festa e continuou o caminho com ele. Só que a versão mais aceita por todos é que os três saíram sim da festa juntos, que por volta das 3 horas da manhã o amigo de Brooke foi deixado em sua própria casa e que depois disso Joshua e Brooke seguiram o caminho sozinhos. Ao invés de Joshua levar Brooke para casa, ele a levou para sua própria casa, não se sabe o porquê. Só que quando Brooke chegou nesse local, ela não se sentiu à vontade. Joshua estava passando por um processo de divórcio, a casa dele estava sendo hipotecada, já não tinha luz, água, tinha poucos móveis. Então, como ela não se sentiu à vontade e nem um pouco confortável, ela decidiu ligar para sua irmã. Ela não contou onde estava, só perguntou se a irmã poderia buscá-la. A irmã disse que, como tinha bebido muito, ela não estava com condições de buscar Brooke. Disse que a prima também não poderia buscar, porque ela não tinha carteira de motorista. E então Brooke disse que ela não precisava se preocupar, que ela não precisava acordar seus pais, porque ela não queria deixar eles nervosos. Disse que ia tentar entrar em contato com seu ex-namorado Gerald para ver se ele poderia ir até lá, buscar ela, e então a irmã ficou tranquila, pois ela acreditava que tudo iria ficar bem. Após desligar o telefone, Brooke mandou uma mensagem para seu ex-namorado às 4 da manhã para ver se conseguia essa tal carona. Assim que conseguiu falar com ele, Gerald, o ex-namorado de Brooke, disse a ela que não poderia ir porque ele estava cumprindo seu turno de trabalho e que ele só poderia sair do trabalho às 6 da manhã. De acordo com as mensagens que enviou para o ex, Brooke deixou bem claro que estava na casa de Joshua. Enquanto estava falando com seu ex, ela disse que Joshua estava no quarto, que ela estava na sala, sentada no sofá fumando, mas que ela estava achando aquela situação um tanto embaraçosa. Devido ao horário que ia sair do trabalho, o ex de Brooke perguntou a ela se ela poderia esperar até às 6. Ela disse que sim. Ele ainda perguntou se ela ficaria bem. Brooke também confirmou que sim. E então, por isso, ele ficou mais tranquilo com toda essa situação. Algum tempo depois, por volta das 4h26 da manhã, o ex-namorado de Brooke recebeu uma mensagem dizendo: "Por favor, se apresse." Em seguida, ele recebeu outra que dizia que ela estava com receio de algo, mas ela não especificava o que. Por último, ele recebeu uma outra que dizia: "Depressa." E depois, ele não recebeu mais nenhuma. Apesar do ex responder as mensagens durante um bom tempo, ele não teve nenhuma resposta, até que às 5h30 da manhã, o ex de Brooke recebeu uma mensagem dela. Nessa mensagem, ela dizia que ele não precisava se preocupar, que tudo estava bem e que ela ia para uma outra festa. Seu ex então mandou uma mensagem de volta perguntando com quem ela estava indo e de que forma ela iria, só que ele não obteve mais nenhuma resposta e acreditou que Brooke realmente estava bem e que ela só estava querendo curtir. Assim que deu seu horário de saída, supondo que Brooke estava bem, que estava se divertindo e não precisava mais da carona, o ex dela decidiu ir para casa após deixar o trabalho,
pois, segundo ele, estava muito cansado e precisava descansar. Como no dia seguinte, Brooke tinha combinado de sair com uma amiga e não apareceu, essa amiga decidiu ligar para o celular dela. Assim que ligou, só caía na caixa postal. Ela telefonou para a casa da família de Brooke, perguntou sobre ela. Eles disseram que ela ainda não estava em casa, que tinha ido para uma festa na noite anterior e que ainda não sabiam nenhuma notícia dela. Inicialmente, a família de Brooke não se preocupou. Eles acreditavam que o celular dela tinha descarregado, que ela tinha bebido demais, que tinha perdido a hora e que por isso ainda não tinha voltado para casa. Somente meio-dia eles começaram a achar estranho o que estava acontecendo. A irmã de Brooke então contou para a mãe que durante a madrugada Brooke telefonou para ela pedindo carona, mas como ela não tinha condições de buscar a irmã, ela não foi, e que Brooke disse que pediria essa carona para o ex-namorado. A partir daí, a família de Brooke ligou para Jared, o ex-namorado dela, perguntaram o que ele sabia. Ele disse que sim, que Brooke tinha enviado mensagens para ele, que em certo momento as mensagens ficaram até um pouco estranhas, só que depois, como ela confirmou que estava bem e que iria para uma outra festa, ele ficou tranquilo e deixou isso para lá. Jared contou que Brooke estava na casa de seu amigo Joshua, coisa que a família até então não sabia, e então foi aí nesse momento que eles começaram a se preocupar e começaram a acreditar que algo sim poderia ter acontecido. Após saber de tudo isso, a família de Brooke pegou o telefone de Joshua e ligou para ele perguntando o que sabia sobre ela. Quando começou a falar com a família, Joshua confirmou que esteve com ela pela madrugada, disse que quando chegou em sua casa, ele entrou no quarto, foi dormir, acordou bem cedo e saiu para cuidar dos cavalos, que voltou às 7 horas da manhã, só que de acordo com ele, Brooke não estava mais no local. Após isso, ele ainda contou que antes de sair de casa, escutou Brooke conversando pelo telefone com alguém que estava combinando algo, que escutou algo sobre uma festa, só que ele não podia confirmar se alguém buscou Brooke aquela manhã, porque ele não viu nada. Depois disso, eles desligaram. 15 minutos depois, Joshua ligou para a família de Brooke. Ele falou que tinha esquecido de comentar algo. Falou que quando voltou para casa às 7 da manhã, viu fumaça, que quando entrou, encontrou o sofá dele queimando. Se lembrou que antes de sair de casa, Brooke estava fumando perto do sofá e que então ele imaginava que ela acabou esquecendo o cigarro aceso próximo ao sofá e que então tudo isso aconteceu. Ao ouvir aquilo, a família de Brooke achou bem suspeito o que ele estava dizendo. Eles decidiram ir até a casa de Joshua para ver o que encontravam. Ao chegar no local, eles tiveram uma grande surpresa, porque eles encontraram policiais lá. O que eles descobriram é que Joshua telefonou para os bombeiros foram na casa dele, entraram, e quando eles perceberam que só o sofá estava queimando, eles acharam aquilo bem suspeito e decidiram acionar a polícia. Assim que as investigações se iniciaram, os policiais constataram que a única coisa da casa que queimou foi realmente o sofá. Eles então vasculharam o local, encontraram a bolsa com as roupas de Brooke, também encontraram as botas que ela estava usando na varanda da casa, e isso chamou bastante a atenção deles, porque se descobriu que aquelas botas eram o único calçado que Brooke tinha aquela noite. Ela não levou mais nenhum, não tinha nenhum na bolsa, ou seja, seria quase impossível ela sair da casa ou ir para uma outra festa deixando o calçado para trás. Eles então procuraram ela pela casa, não a encontraram, perceberam que o único objeto pessoal de Brooke que estava faltando na casa era seu celular e por isso tentaram encontrar o sinal do celular dela. A polícia começou uma busca imediata por Brooke. Eles vasculharam uma floresta que cercava a casa, olharam lagos próximos, também vasculharam as rodovias, porém eles não encontraram nenhum sinal dela. Os detetives entrevistaram todas as pessoas que compareceram à festa, porém estava claro que o que quer que tenha acontecido com Brooke aconteceu depois que ela saiu da festa e não durante ela.
Quando os policiais descobriram que Brooke também falou com o ex-namorado por telefone aquela noite, ele foi interrogado. Assim que falaram com Gerald, ele respondeu todas as perguntas. Ele foi facilmente descartado das investigações porque ele tinha um álibi forte. Os investigadores foram até o trabalho dele, onde os supervisores confirmaram que Gerald ficou toda a madrugada trabalhando, que ele só saiu às 6 horas da manhã, e por isso Gerald logo foi liberado. Com isso, os investigadores interrogaram Joshua, que continuou afirmando que não tinha nada a ver com tudo isso, que ele não sabia de nada. Disse que quando saiu de casa pela manhã, Brooke estava lá, que estava bem, porém que quando voltou, ela não estava mais no local. Como os policiais estavam suspeitando muito dele, eles pegaram o sofá, levaram para uma análise. Uma grande perícia foi feita, porém, infelizmente, devido ao estado que o sofá se encontrava, eles não conseguiram extrair nenhuma prova, nenhuma evidência, e por isso eles não tinham nada contra Joshua. Meses depois, após procurar muito, as buscas por Brooke foram encerradas. A família dela começou a oferecer $14 mil em busca de informações, porém até o momento eles não conseguiram nenhuma informação válida. Sua família acredita que Joshua arquitetou tudo, que ele se livrou das evidências para despistar a polícia, e ainda disseram que seria impossível Brooke simplesmente ir embora do nada descalça, deixando todos os seus pertences para trás. Em uma entrevista que deu, a mãe de Brooke disse: ela era pequena, mas adorava doces. Ela assava muitos brownies. Depois, ela os trazia para o meu quarto e todos nós sentávamos e conversávamos na minha cama. Aqueles foram dias bons e eu sinto que estou perdendo tanto. Quero minha filha de volta. Não importa o que aconteça. Eu só a quero de volta. Após alguns anos, em 2020, em uma ação policial que não tem nada a ver com o caso de Brooke, Joshua acabou sendo preso com mais 2 homens. Parece que ele e esses homens estavam veiculando na internet um material nada adequado envolvendo menores, e então, assim que os investigadores descobriram, esses 3 homens foram presos. Parece que um deles era até professor de um colégio. O colégio soltou uma nota dizendo que nunca imaginou que esse homem pudesse estar envolvido em algo assim. E até onde eu encontrei, até onde eu consegui pesquisar sobre o Joshua, eu acredito que ele ainda está preso. Porém, é algo que eu não posso confirmar para vocês, porque infelizmente as notícias sobre ele param exatamente nessa parte. Como vocês puderam perceber, até os dias de hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com Brooke. Não se sabe se ela saiu da casa sozinha, se pegou uma carona, se foi Joshua, se foi Gerald. Conforme falei anteriormente, a família acredita que foi Joshua, mas como os investigadores não conseguiram evidências físicas e como Joshua nunca confessou, ele nunca foi preso por causa dessa situação. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Como eu falei lá no início do vídeo, se você sair com alguém, gente, por favor, sempre volte com essa pessoa. Não importa se você conheceu alguém lindo, maravilhoso, se você foi com uma amiga, se você foi com alguém conhecido, volte sempre com essa pessoa, tá bom? Deixa aqui nos comentários qual a sua teoria, o que você acha que aconteceu, quem você acha que é o culpado nessa história toda. Coloca aqui que eu quero muito saber a sua opinião. Não saia desse vídeo, por favor, sem deixar o seu like, é de graça, não custa nada. Por favor, também deixa seu comentário, gente. Eu estou me esforçando para responder todo mundo. Quando eu não consigo responder, eu sempre deixo um like para mostrar para vocês que eu estou lendo, que eu estou acompanhando tudo. Então, por favor, faça essa forcinha por mim. Se você está assistindo pela televisão, entra rapidinho pelo celular, deixa seu like, um comentário rápido, não sabe o que escrever? Deixa um emoji, qualquer coisa, porque já me ajuda muito, tá? Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Me segue lá no Instagram, @marissa.neves, porque todas as vezes que a plataforma não te avisa que tem vídeo novo, lá eu te aviso e você pode ver todos os vídeos e não perder nenhum, tá? Temos vídeos aqui 3 vezes por semana, a maioria das vezes é segunda, quarta e sexta, e eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem
e até o próximo vídeo.